Olá, boa noite para você que acompanha o Jornal da Record pelas redes sociais. Hoje a gente vai tratar de um assunto aqui na nossa live, um assunto que tem tirado o sono de pais e de alunos, por causa do fechamento das escolas. A gente sabe que por conta do coronavírus, milhões de alunos estão sem aula, alunos crianças, alunos jovens que estão se preparando para o vestibular. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: muitas escolas adotaram um sistema chamado de EAD, que é um ensino à distância. Mas será que isso funciona? Será que é eficaz? Como é que vai ficar a educação no Brasil? Para responder todas essas perguntas, eu vou conversar com o professor Renato Casagrande, ele que além de professor é também gestor e consultor em educação, palestrante e tem livros publicados aqui no Brasil e também no exterior sobre educação. Tudo bem, professor Renato? Boa noite para você. Oi, Janine, boa noite a todos que nos assistem pela Record. É um prazer enorme estar com vocês nessa noite, batendo um papo sobre educação em tempo de coronavírus, né, Janine? Sim, muito agradecida pela sua presença aqui. Eu queria te falar o seguinte: a gente sabe que um país é feito de saúde e educação. Essa é a base de qualquer país. A gente não vai bem de saúde, porque a gente foi tomado por esse tsunami chamado de coronavírus e estamos com a educação muito prejudicada nesse momento. Há alguns meses, há pelo menos um mês e meio, 2 meses. A pergunta que eu te faço é o seguinte: a gente já consegue prever o impacto disso na educação do Brasil? Olha, Janine, a gente infelizmente, como você falou, a saúde vai mal, a educação já ia mal e infelizmente a gente foi surpreendido com essa pandemia, pegou todos de surpresa e os educadores estão aí se reinventando, como vocês jornalistas, como profissionais da saúde, acho que são categorias que estão trabalhando diuturnamente para tentar, de certa maneira, minimizar o impacto, mas não há dúvidas que as sequelas ficarão. Eu acho que o ano letivo de 2020 ele parcialmente está comprometido. Nós temos aí essas discrepâncias que a própria educação à distância, o ensino remoto, como é chamado hoje, causando pelo fato de alunos não terem, até agora tem alunos que não têm nenhum tipo de aula, estão sem nada de atividade, porque a escola fechou e nem todos têm acesso à internet, nem todas as escolas conseguiram ainda organizar essas atividades à distância. Então, imediato, a gente já diz que o prejuízo é muito grande, sim. Eu me preocupo muito porque a gente sabe que algumas pessoas elas estão num momento crucial da fase como estudante, que é vestibular, ou também na fase de alfabetização, já estão sem aula há muito tempo. E esse ensino online não me parece muito eficaz, mas me parece apenas melhor isso do que nada. É isso? Olha, eu até tinha essa primeira impressão também sobre essa educação remota, porque a gente nem está chamando muito de educação à distância, porque a metodologia que nós estamos utilizando na educação básica, principalmente, ela é ainda improvisada, né? Porque nós não estávamos preparados para isso e a gente tem muita dificuldade de levar esse ensino remoto para as crianças até principalmente da educação infantil e até o 5º ano do ensino fundamental. Então, eu diria o seguinte: para o ensino médio, ele tem funcionado relativamente bem, porque é um aluno mais maduro, já está próximo à educação superior. O ensino fundamental de 6º ao 9º ano está avançando, mas ainda é sofrível. O 1º ao 5º ano e a educação infantil são os dois segmentos que mais têm sofrido, porque dependem muito dos pais e os pais às vezes não têm tempo, essa disponibilidade aí. Sim, porque crianças não têm autonomia, ou seja, elas não conseguem sentar em frente a um computador, tudo dispersa, não conseguem prestar atenção, precisam do apoio de um adulto e às vezes o adulto não está ali do lado. Mas essa criança, você acha que ela vai conseguir recuperar? Ela é rápida o suficiente para recuperar o tempo perdido? Ou vai se perder o ano, por acaso? Não, eu acho que a gente não vai perder o ano, porque nós temos primeiro um aceno do MEC, quando o MEC flexibilizou os dias letivos. Então, a gente não tem mais aquele cumprimento dos 200 dias letivos. Sim, 200 dias. Agora, a carga horária não mudou. A carga horária é obrigatória, 800 horas no ano. A questão é que a carga horária, à distância, será computada, será válida. Então, uns vão conseguir fazer melhor, outras escolas, Janine, não vão conseguir fazer
não estão conseguindo fazer tão bem, mas essa carga horária é contada. Mas eu acho que uma coisa legal que a Conselheira Nacional de Educação, a professora Maria Helena, até numa live que ela fez comigo, ela disse da flexibilização do currículo e dos professores e as escolas selecionarem o que de fato é imprescindível para ensinar esse ano, e lembrando que os alunos poderão recuperar esses conteúdos nos próximos anos, ou seja, a gente terá condições de, ao longo dos anos, recuperar esses conteúdos que não serão possíveis de serem ministrados, porque a gente não vai ter esse tempo hábil e nem condições psicológicas também, Janine, porque não é só o tempo, é a criança, é a estafa, é o estresse que a criança está submetida. Então, não há dúvidas que o ano letivo de 2020 está comprometido, mas eu acredito que a gente vai entrar em 2021 com esse ano letivo e a gente vai ter pela primeira vez, não vamos coincidir o ano letivo com o ano civil, porque nos países não coincide o ano letivo com o ano civil, as greves das universidades já nos mostraram que empurra-se o ano letivo, e eu acho que o ano letivo de 2020 já entrou em 2021. Sim, então nós teremos com certeza esse de calendário. Com certeza. 30% das casas em todo o Brasil nem internet tem. Ou seja, tem muito aluno sem acesso à internet, sem aula presencial, sem aula online, fazendo o que pode ali com um livro que tem pouco, imagino. Isso me dá a impressão de que vai abrir uma porta para a evasão escolar. O que você acha, professor? Com toda certeza já está abrindo essa porta para a evasão escolar, porque você sabe que esse aluno que tem, às vezes, que tem condições bastante desfavoráveis para o ensino, que a gente conseguiu nos últimos anos trazer para a escola, que os nossos índices de retenção de alunos estão melhores, os próprios índices de analfabetismo, nós vimos que tivemos uma redução, mas nesse momento esse aluno que tem já mais dificuldade, ele tende a não voltar para a escola. Esse é um perigo que nós temos, porque ele vai se sentir em condições muito desfavoráveis com aquela parcela da turma que está tendo aula. Por isso que a gente apela para as escolas, que as escolas utilizem as rádios comunitárias, todo mundo ouve rádio, e que aproveitem as rádios para conversarem com as famílias, e que os pais vão na escola retirar o material. A escola tem que imprimir esse material. Quando a criança não tem internet, os professores não têm um trabalho, vão até puxar minha orelha, que não tem um trabalho duplo, mas além de fazerem as aulas ao vivo, às vezes de fazer aulas gravadas, de uma forma até bastante improvisada, porque ele usa o próprio equipamento dele, às vezes um equipamento que não é tão atualizado, mas eu diria que tem a obrigação de preparar um kit para o aluno, imprimir esse kit e aí comunicar aos pais de qual a via que ela achar mais possível, mais eficaz, para que o pai vá até a escola, retire esse material, pode organizar até um horário de retirada, mas que a criança não fique sem acesso e fique totalmente isolada da escola, porque isso vai causar um prejuízo não só da evasão, como você falou, como também um prejuízo cognitivo, porque a criança não pode ficar, e adolescente, tanto tempo sem uma atividade. Isso aí, as pesquisas já mostram que a criança ela vai esquecer muito e vai ter um retardamento nisso tudo. Como é que o pai pode ajudar, sem essa condição de tempo, ou pelo menos baixar um pouco a ansiedade da criança, porque eu acho que isso também é importante. Que tipo de conversa o pai tem que ter com o aluno nesse momento? Primeiro, eu acho que a gente não precisa se focar tanto na carga horária. Eu vejo muitas escolas preocupadas em dar aula das 7h30 ao meio-dia. Eu diria, para um pouco, nós estamos numa período de exceção. A escola tem que ter, a criança não tem capacidade de ficar 4, 5 horas, às vezes, em frente a uma tela de computador, nem é saudável. Então, eu acho que se nós dermos menos, e esse menos valer mais, é o que está valendo nesse momento, porque isso ajuda o pai, inclusive. Porque o pai, principalmente da criança do primeiro ao 5º ano, educação infantil, ele tem que ficar junto, como você mesmo falou agora. E aí se complica a vida do pai, porque os pais ou estão trabalhando remotamente em casa, ou estão trabalhando fora, e quem está desempregado, às vezes nem condição psicológica tem para fazer esse trabalho. Então eu diria que a também precisa colaborar, entender, e aí a escola privada também, que nos assiste, e que às vezes tem uma preocupação muito grande até na retenção do aluno. Então ela às vezes enche aquela atividade,
o aluno de atividades, até para poder justificar que ela está dando aula, tem que ter um controle para que não sobrecarregue o pai, porque o pai é um grande parceiro agora. E eu diria que o papel do pai em casa é organizar a vida estudantil da criança, tentando achar um espaço para a criança mais silencioso e organizando o horário, desde o horário de sono, que ele deve procurar manter o que ele tinha antes da paralisação, o horário de acordar, o horário das aulas. Sim, manter a rotina. Manter a rotina, vem isso. Então, eu estou recebendo aqui algumas observações dizendo que pai não é professor, né? Mas nesse momento, a gente precisa se transformar um pouco em professor, né? De alguma maneira. Mas eu daria uma dica. Eu acho que o pai não precisa entrar no conteúdo. Essa preocupação. Se o pai não entrava no conteúdo antes, até porque se ele entrar muito no conteúdo, ele vai mascarar um pouco a aprendizagem. Isso aconteceu já, eu pesquiso, tenho feito muitas pesquisas com pais e com escola, em que o pai ajuda o filho e a professora está achando que a criança está aprendendo quando de fato ela não está. Então eu acho que o pai tem que, eu acredito total, para aqueles pais que não quiserem mandar os seus filhos e mantiverem a educação domiciliar, isso vai ser possível. Sim. Esse ano não é um ano de presença, não é um ano que nós vamos ficar lá avaliando prova por prova a questão, é um ano de exceção e, portanto, as avaliações serão diferentes, a flexibilização curricular já está aí imposta, o ano letivo já está diferente, nós vamos ter que fazer o melhor com os poucos recursos que nós temos. E aí a volta das aulas é para poucos, com certeza não será para todos, e nem no mesmo dia, e com condições bem diferentes daquela que nós tínhamos antes de pararmos. A gente pode dizer que a gente vai ter uma geração atrasada em relação às outras gerações? Olha, é engraçado que essa pergunta nunca tinha me feito. Me perguntaram hoje, inclusive, se nós tivéssemos o cancelamento do ano letivo, se nós teríamos um problema. Se o Brasil cancelasse o ano letivo e os outros países não cancelam o ano letivo, nós temos um ano de atraso com relação a outros países na relação idade séria. Eu acho o seguinte, que não sei se a gente pode dizer um atraso, porque hoje, com a educação também não formal, com a educação informal, com as possibilidades que nós temos, a gente pode recuperar ao longo do tempo. Eu não vejo assim, se nós voltarmos dentro de 2, 3 meses, e eu acho que o trabalho dos professores, já me permita aqui enaltecer um pouquinho, que por mais que tenham todas as dificuldades, eu estou surpreso a forma como os professores estão lidando, porque nós não fomos preparados para lidar com educação à distância, na educação básica, não fomos formados. Nós não temos. Quem escolheu a formação pedagógica, quem escolheu o curso de pedagogia ou licenciatura, já escolheu a área de humanas, já porque gosta mais da relação presencial, e a educação estava atrasada com relação a novas tecnologias. Nós estávamos devendo isso, e de repente nós fomos pegos de surpresa, mas estamos nos reinventando, e eu tenho visto exemplos maravilhosos de professores e de escolas que nessa reinvenção tem muitas coisas que não voltarão a ficar igual. Nós vamos fazer remota, nós vamos trabalhar com muitos professores que estão aprendendo a fazer essas lives, canal de YouTube. Isso é revolucionário. Então, né? O aluno poderá ter acesso a isso a vida toda. É isso que eu ia abordar com você. Eu acho que vai mudar muito a educação, né, em função disso, porque está todo mundo se virando. A gente realmente foi pego de surpresa, pais, alunos, professores, escolas, enfim. Não esperávamos que isso pudesse acontecer e eu acho mesmo que essa forma de ensinar vai perpetuar. E acho bom isso. Pode, inclusive, agilizar esse processo. Muito bom, e a reposição das aulas já será assim também. Então, acho que nós perdemos um tempo precioso. Eu fui diretor de escola quando o computador chegou na escola. Eu era diretor de escola pública aqui no Paraná, em Curitiba. E o computador chegou, Janine, em vez de ser uma solução para um problema, era um problema que eu tinha à procura de uma solução. Porque eu não sabia o que fazer. O computador a gente usou para fazer prova. E até hoje, viu que na França, recentemente, proibiram o uso de smartphone em sala de aula. Nós, professores, tínhamos dificuldade de lidar com isso, de gravar um vídeo. Olha, tudo isso estava disponível o ano passado, a gente não fazia. E a gente achava, na verdade, que a escola por si só não precisaria disso, que ela se perpetuaria. E aí nós fomos retardatários. Eu acho que o Rubem Alves, o grande, saudoso educador Rubem Alves, dizia isso: a escola é retardatária. É retrógrada, e nós estávamos nos tornando retrógrados. Então eu acho que nesse ponto a crise do coronavírus despertou na escola. Primeiro, acho que quebrou um pouco do estigma, do preconceito, e depois o professor viu que não é difícil, o professor viu que ele pode, que ele consegue. Então eu acredito que
educação, a volta da educação, eu quero imaginar a volta, quando voltar mesmo, porque a volta agora eu não vou dizer que é uma volta normal, mas digamos que a gente tem a cura do corona, a gente tem a vacina, quando essa escola voltar, ela não voltará igual, a escola será diferente e já teremos uma escola mais digital. Que lições a gente pode tirar disso, professor? Eu acho que uma das grandes lições é o papel da escola. Acho que a gente discutiu ano passado sobre a educação domiciliar, e foi bastante discutido no Conselho Nacional, no STF, discute, Conselho, e a gente viu, na verdade, que a educação domiciliar, ela carece do relacionamento, do professor, da escola. As crianças morrem de saudade disso, por mais que às vezes esteja dando a aula online, a aula remota, esse contato do professor, das brincadeiras, dos jogos, do contato. Tanto que tem pais que às vezes queriam que a escola nem tivesse rede Wi-Fi para aproveitar esse momento que as crianças ficassem juntas e tivessem essas trocas de relações. Eu acho que a primeira lição que a gente tira é o valor da escola e o valor do professor. Então, o pai está vendo a dificuldade que é ser professor hoje, quando, de certa maneira, parte da responsabilidade do professor passou para ele. Acho que a primeira grande lição é essa. Segunda lição, acabamos de falar, eu acho que a escola estava atrasada e ela acabou abrindo as portas para a tecnologia, para a internet, para essas mídias, para redes sociais. Então, eu acho que isso, sem dúvida, é um presente que esse momento nos deu para essa reinvenção. E a terceira questão que eu acho importante, eu acho que é a reflexão que todos nós, cidadãos, estamos tendo com relação à própria empatia, ao mundo, às questões emocionais, que a escola já vinha trabalhando de forma até algumas escolas um pouco tímida, mas que a BNCC já preconizava, que passa a ser uma grande competência, a competência socioemocional, e a gente viu o quanto que a família precisa da escola também no que tange a isso. Aquela história de a escola ensina, a família educa, é até um conceito passado, porque hoje em dia tudo é educação. E a gente não fala mais na escola com a questão da competência cognitiva, apenas ensinar tudo. É uma escola que forma um cidadão integral, que forma um cidadão pleno, e eu acho que é mais uma lição que a gente pode tirar dessa crise. Acho que a lição que a gente tira disso tudo também é que a gente se vira, né? Porque a gente tem ferramentas e a gente aprende a usá-las. Professor Renato Casagrande, olha, eu passaria aqui muito tempo conversando com você, até porque eu sou mãe de criança que está sendo alfabetizada. Eu também estou muito preocupada. Então, para mim foi incrível poder te entrevistar, porque eu tirei muitas dúvidas. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua presença. Agradeço de coração. E vamos à luta. Obrigado, tudo vai passar. Abraço para todos, muito obrigado pela audiência de vocês. Amém, obrigada, viu? Boa noite para você. Aline, se possível, deixa no Instagram, Renato Casagrande Oficial, eu todos os dias posto conteúdo sobre educação. Legal. E as pessoas podem acessar isso aí e até ajudo bastante pais e professores neste momento aí. Renato Casagrande Oficial, obrigado. Obrigada a você. Boa noite. Eu comecei então com o professor Renato Casagrande, ele que é um grande mestre em educação. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã tem Jornal da Record, tá bom? Eu volto às 7h45 da noite com todas as notícias do Brasil e do mundo, todas variadas e também sobre o coronavírus, tá bom? A gente se vê amanhã. Até lá.